Boa noite, irmãos, graça e paz, amém? Vamos dar início a mais um culto de domingo, muito abençoado por Deus. Convido aqueles que puderem e quiserem se colocar em pé neste momento. Nós vamos estar orando para começar o culto, dando graças a Deus pelo dia que o Senhor nos deu hoje, um dia de paz, um dia de bênção. Então, oremos. Querido Deus, amado Pai, nós estamos aqui nesta noite, ó Pai, para agradecer o teu nome, Pai, para aprender mais da tua palavra, Senhor. Agradeço pela vida de cada irmão que está aqui nessa noite, ó Pai. Agradeço porque o Senhor trouxe cada um, ó Pai, cada família em paz dentro da casa. Fica também com aqueles que estão para vir ainda para o culto, Pai, traga-nos em paz. Nos abençoe nessa noite, Pai, que tudo seja para a tua honra e glória. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos começar com um louvor. Para Deus não há impossíveis. Ele é uma música tão verdadeira porque realmente não há impossíveis para Deus. Não importa se o vento está ao contrário, não importa se está um temporal na nossa vida ou se o mar nos surpreender. Se nós manejarmos bem a nossa vela, sem desanimar, crendo que Deus de tudo pode nos livrar, porque para Deus não há impossíveis, amém? Ele é o Deus de milagre, é o Deus que faz tudo.
no meu coração e eu pude ver em meio à escuridão a tua presença, a tua fidelidade, graça e amor. Me levantaram outra vez, me deram forças e eu prosseguirei. No final ele declara: toda glória, toda vitória eu sei pertence a ti. Toda honra e todo louvor entrega a ti. Entrega neste momento esse louvor para Deus. Declara para Ele tudo que o seu coração está precisando, tudo que o seu coração anseia neste momento, toda aflição, tudo que você está sentindo. Entrega para Deus. Só Ele conhece o seu coração.
Irmãos amados, com todo o cuidado que temos tomado durante esse período de pandemia, os irmãos sentados, distanciados uns dos outros, todos usando máscara, eu não estou usando porque eu estou aqui bem distante de todos, estou aqui a mais de 4 metros de qualquer uma das pessoas e para eu poder falar livremente. Estamos diante do altar do Senhor Deus nesse momento e eu gostaria de tratar nesta noite de uma situação muito especial. Eu gostaria de falar a respeito de 2 caminhos, 2 maneiras, 2 maneiras para pagar o preço de nossos pecados. Se vocês não sabiam, vão ficar sabendo agora que tem 2 maneiras para que os nossos pecados sejam pagos. Fiquem preocupados aí, porque vocês vão descobrir quais são as maneiras para que os nossos pecados sejam pagos diante da justiça divina. Muito bem, lá em Romanos, no capítulo 6, do versículo 15 até o 23, embora todo esse capítulo 6 vai tratar desse assunto, aliás, do capítulo 6 até o capítulo 8 trata-se desse assunto, mas especificamente para a nossa meditação, no capítulo 6, do versículo 15 até o 23. Estarei lendo. Pois que, é uma pergunta colocada aqui no texto sagrado, pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servo para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundície e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando erais servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais então das coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu fiz algumas anotações para entrarmos pelo caminho de podermos dissertar sobre 2 maneiras de ficarmos livres do pecado, pagarmos o preço do pecado. Interessante observarmos que lá naquele contexto, a leitura desse texto nos leva a entender que há realmente essas 2 maneiras. E então, há uma comparação entre redenção e o mercado de escravos que era comum lá na época do Novo Testamento, lá no início. Era comum o mercado de escravos. A escravatura acontecia assim liberalmente. E é interessante observarmos que os escravos, eles tinham os seus donos, os seus senhores, e os escravos que tinham então essa condição de estarem apreendidos ou aprisionados como escravos, eles tinham que servir, eles tinham que trabalhar, eles tinham que estar obedientes ao seu Senhor, e eles só eram libertos da escravatura quando morriam.
A única coisa que libertava os escravos e o dono deles não podia mais exigir nada deles é quando eles estavam mortos. Eles morriam, acabou o período de escravatura deles. Eles eram vendidos de um proprietário para outro, eles eram entregues nas mãos de feitores terríveis, sofriam terrivelmente, mas só eram libertos quando morriam. Então, nesse texto, nós temos uma comparação, olhando para nós cristãos, crentes em Jesus Cristo, nascidos de novo em Jesus, numa condição de antes escravos do pecado para a morte, e agora servos do Deus Altíssimo, libertos do pecado, nascidos de novo numa nova condição de vida a partir de Jesus Cristo. Dois caminhos, duas maneiras para pagar o preço do pecado. A palavra nos ensina que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A palavra afirma que o preço do pecado é morte. E então, de uma maneira ou da outra maneira, a morte é que paga o preço do nosso pecado. Ou a sua morte, ou seja, ou a morte do pecador que não quer receber o projeto de Deus, o plano de Deus, para libertar esse pecador da condenação eterna. Esse pecador que não quer saber de Jesus, que não quer saber da proposta de Deus, ele vai morrer espiritualmente para pagar o preço do pecado dele. Então, a primeira maneira de pagar o preço do pecado é realmente permanecer na vida de pecado, não receber Jesus como Salvador, não aceitar a proposta do Deus Altíssimo de que aquele que crê no Filho tem vida eterna e permanecer até o final. Estes que permanecem até o final, buscando salvação das maneiras que querem, querendo por si mesmos conquistar uma condição de libertação do pecado, estão caminhando para a perdição eterna. É um caminho para estar livre do pecado. Sabe o que vai libertar esses do pecado? É o preço final, a morte, porque o preço do pecado é morte. E a palavra diz: o dom, a dádiva, o presente de graça que Deus oferece é vida eterna. Mas também houve um pagamento. É interessante observar. Houve um pagamento, e esse pagamento pelo pecado de todos os que querem receber esse segundo caminho para estarem nele, o pagamento foi feito por Jesus. E Jesus tomou sobre ele nossa culpa. E Jesus pagou o preço por nossos pecados. E Jesus morreu ali a nossa morte. E ao tomarmos posse do presente de Deus, de Jesus, recebemos então a condição de estarmos em Jesus, na morte de Jesus, porque Jesus tomou sobre ele a nossa morte. E então, na morte de Jesus, está a segunda maneira de estarmos livres do pecado, da condenação do pecado, e recebermos algo maravilhoso: permanecermos vivos eternamente na presença de Deus. Dois caminhos. O primeiro é o pecador que está perdido em seus pecados, viver sem Jesus e não querer submeter-se à proposta de Deus, crendo e tomando posse de Jesus. E o segundo é crendo na proposta de Deus, recebendo Jesus como nosso Salvador e tomando posse dessa salvação oferecida por Deus em Jesus, porque Jesus morreu a nossa morte,
pagou o preço por nossos pecados, e então temos a vida eterna. Vamos um pouquinho para o texto. Entre o versículo 16, aliás, versículo 3, lá do início, versículo 3 a 6, no início do capítulo, a palavra diz assim: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Está escrito aqui. Nós que tomamos posse de Jesus, nós que recebemos Jesus como nosso Salvador, fomos mergulhados em Jesus. Batizar significa mergulhar. Nós que fomos mergulhados em Jesus, fomos mergulhados na sua morte. E olha o que diz o texto: de modo, versículo 4, de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Se você é sepultado na morte de Jesus, toma posse de Jesus, recebe Jesus, é sepultado na morte de Jesus, você tem novidade de vida. Você tem vida nova, você nasce de novo, você tem uma vida nascida em Jesus, porque Jesus ressuscitou dos mortos, e na ressurreição de Jesus, nós também obtemos essa vitória e recebemos novidade de vida, nascemos de novo. Amém? Aleluia por isso, irmãos. É a proposta de Deus para quem quiser. Não para pagar o preço do próprio pecado, mas para tomar posse do preço pelo pecado que nós temos cometido, que Jesus pagou lá na cruz do Calvário, e eu tomei posse disso. A segunda parte que eu quero chamar a atenção vai do versículo 11 ao 14. É interessante observarmos no versículo 11, olha lá para o versículo 11, olha o que diz: assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Que coisa linda é a palavra! Nesse versículo 11, presta atenção, que coisa maravilhosa está declarando: assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, que é um paradoxo. Mortos para o pecado, sabe em que sentido? Não tem mais o pecado domínio sobre nós. Considere-se agora numa situação em que o pecado não pode mais causar o seu afastamento de Deus. Você está morto para o pecado, porque nasceu para uma nova vida, nascido em Jesus. Você está morto para a vida de pecador, que ama o pecado, que vive para pecar, que transgride contra as orientações de Deus. Você está morto para aquela condição antiga em que você agora tem até vergonha, mas você está vivo, nascido de novo, está pronto para uma vida transformada, novidade de vida. Pensa que é fácil essa vida nova? Não é, porque ainda vivemos no meio de um mundo de pessoas que pervertem a realidade da proposta de Deus e estão condenadas à perdição eterna. Por isso que a palavra diz para nós vivermos de uma maneira como entre os mortos, mas nós estamos vivos. Se você tem Jesus como teu Salvador, você foi mergulhado na morte de Jesus,
Você ressuscitou porque Jesus obteve vitória sobre a morte e essa vitória foi dada para você. Você tem uma novidade de vida, aleluia! Você não está morto mais espiritualmente, você está vivo. Mas há milhares e milhares de pessoas que estão mortas espiritualmente e que não querem saber de Jesus, e nós estamos vivendo no meio delas. E nós não devemos nos submeter à mesma condição que elas vivem. Esse texto ele é lindo e ele diz assim: não reine, versículo 12, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Não permita que o pecado vá reinar na tua vida. Afaste-se do pecado, esteja separado do pecado, não ame as condições do pecado, porque você está morto para o pecado e vivo espiritualmente para uma vida eterna que glorifica o Senhor Deus. O versículo que se segue: nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade. Não fique se colocando aí com teu corpo para os vícios carnais. Não fique se colocando aí com teu corpo para as situações que afrontam Deus, porque você foi comprado por um alto preço. Jesus pagou o preço por tua vida. Você tem novidade de vida, você tem Jesus, aleluia! A tua vida agora tem um dono. Antes você era escravo do pecado para a morte, agora você é servo do Deus Altíssimo, para viver para Ele, para estar separado da condenação do mundo, para você glorificar o nome do Senhor com uma vida transformada, renovada. Você agora é proclamador de Deus. Deus te usa, amém? Que coisa maravilhosa. Quando olhamos do versículo 22 e 23, vamos lá para o versículo 22 e 23. Eu preciso ser renovado. Você precisa ser renovado. Você precisa estar isento da condição de estar pecando fortuitamente, gratuitamente. Versículo 22. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna, aleluia. Produza frutos, produza bons frutos, não frutos do pecado que leva à morte, mas frutos do derramar da graça de Deus na tua vida, frutos do Espírito, frutos de amor, de longanimidade, de benignidade, de mansidão, de temperança, frutos que denotem o derramar da graça de Deus na tua vida. Não é fácil não, porque ainda vivemos em um corpo que está ainda corrompido, mas o nosso espírito se renova a cada dia, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Você tem o poder do Espírito investido na tua vida, você tem o derramar da graça de Deus te salvando da tua própria fragilidade humana, se você permitir, como servo. E quando eu penso nessa palavra servo, eu lembro da palavra doulos, dolai. É aquela palavra que remota-nos a uma condição de aquele que realmente se submete como se fosse um escravo, para servir. Só que eu sirvo a um Senhor que é Deus vivo, e você serve a um Senhor que é Deus vivo, e você serve a um Senhor que te comprou da morte e te deu vida eterna. Sabe, irmãos, chegando a uma conclusão, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Chegando a uma conclusão, eu não posso entender pessoas crentes que não passam pelo processo de santificação. Não dá para entender, porque a palavra diz que pelos frutos os conhecereis. E que frutos pode apresentar o homem morto espiritualmente? Nenhum. Mas o homem salvo, o ser humano salvo, nascido de novo,
que mergulhou em Jesus na morte de Jesus e ressuscitou na ressurreição de Jesus, tem uma nova vida. A palavra diz, tem novidade de vida. Eu não posso entender que esteja paralisada a condição de santificação na vida de uma pessoa que tem Jesus como Salvador. Se parou, é porque acomodou-se com as coisas do mundo. Toma cuidado, porque o Senhor entrega a essas pessoas a condição da própria vida, ou seja, usando até um termo bíblico, a própria sorte, e vai sofrer enquanto viver. E Deus não quer que ninguém sofra. O Senhor Deus quer que da tua vida haja frutos dignos de homem arrependido, nascido de novo. E então, essa proposta de Deus, como vimos no último versículo 23, o preço do pecado é morte. Não há mais morte para os que estão em Cristo. O fruto de Deus, a dádiva de Deus, o presente gratuito de Deus é a vida eterna, e estamos nos preparando para encontrar com Jesus. Ele está chegando, e Ele vem em breve. E quando as pessoas dizem Maranata, estão declarando: ora vem, Senhor Jesus. Há muitos que estão esquecidos que Jesus está voltando, e Ele vem de repente. Então, como está a tua vida? E há um termo muito forte: você está como servo de quem? De Deus ou do diabo? É muito sério isso, queridos. Você está como servo de Deus ou servo do diabo? Na condenação do pecado, por causa de servir ao diabo, ou na graça salvadora de Jesus Cristo, por servir a Deus? Em que condição você está? Dois caminhos para o pecado ser pago. De uma maneira, paga com a própria vida espiritual, vai para o inferno, está na mão de Satã. E da outra maneira, Jesus pagou o preço, aleluia por isto, e está nas mãos de Deus, e vai viver eternamente nas mãos do Senhor Deus. Toma posse da graça salvadora do Senhor Jesus e viva para glorificar o nome do Senhor, e estará com o Senhor na eternidade, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.